há 11 meses atrás, irmãos. Há 11 meses atrás eu entrei na porta dessa igreja. Só eu e Deus sabíamos a situação que eu me encontrava. Há 11 meses atrás eu entrei nessa igreja buscando uma palavra, irmãos. Uma palavra de fortalecimento. Uma palavra que pudesse me encorajar para continuar caminhando. Alguns que sabem da minha história, 11 meses atrás, eu estava em casa, cuidando da minha esposa, que estava tratando de um câncer, desempregado, pagando aluguel e em vias de ter que sair da casa onde eu morava. E há 11 meses atrás, eu entrei por essa porta buscando uma palavra, irmãos. E eu encontrei pessoas de Deus que aqui dentro dessa igreja me ajudaram a me manter de pé. Eu encontrei homens e mulheres de Deus dentro dessa igreja que me ajudaram a continuar a minha caminhada. Que me fortaleceram, que me deram palavras de encorajamento, que me ajudaram a não desanimar, não parar no meio do caminho. E hoje eu estou aqui em cima desse altar, mas primeiramente pela misericórdia de Deus. Mas também por cada pessoa que aqui nessa igreja orou pela minha vida. E nos cultos de oração, e nos cultos de domingo, tiveram uma palavra de força para me manter de pé. Hoje eu sou grato a Deus, irmãos. Por cada vida que orou pela minha vida, pela vida da minha esposa. Amém. Hoje poder olhar lá no fundo e ver a minha varoa aqui comigo, fazendo a obra do Senhor, é algo que não tem preço, irmãos. Eu quero dizer para você, confia no Deus que você serve, irmãos. Nós somos a prova viva que esse Deus, Ele não nos tira do deserto, mas Ele caminha com a gente no deserto. Esse Deus caminhou com a gente cada dia do nosso deserto, irmãos. Hoje nós estamos aqui porque esse Deus a qual nós servimos nos fortaleceu para a gente continuar de pé. Amém? Amém? E é sobre palavra hoje, irmãos, que eu quero ministrar para a vida de cada um de vocês. E hoje o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração fala sobre bênção, entre bênção e a maldição. O que dizemos importa. Quero que você grave hoje no seu coração essa palavra que Deus manda para nós. Porque hoje nós vamos aprender o quão importante é aquilo que nós dizemos. Amém? Irmãos, eu quero primeiramente começar essa ministração falando para vocês sobre palavra. Mas não sobre a palavra de Deus que todos nós conhecemos. Eu quero falar para você hoje sobre palavra mesmo. Aquilo que a gente usa para se comunicar. O que é uma palavra, irmãos? É uma unidade básica da linguagem. Ela pode ser falada ou escrita. Ela é composta por conjuntos de sons, letras, expressa ideias e significados específicos. As palavras são blocos de construção da comunicação e são usadas para formar, prestem atenção, pensamentos, ideias e sentimentos. E são delimitadas na escrita por espaços em branco. A palavra é um elemento essencial da linguagem que nos permite nos comunicar e organizar os pensamentos. E ela funciona como uma unidade significativa da língua falada e escrita. O poder da palavra, irmãos, reside na capacidade de influenciar pensamentos, emoções, comportamentos, podendo tanto construir e edificar como destruir e ferir. A palavra reflete o nosso estado interior, moldando as nossas experiências e relacionamentos. São capazes de criar destinos, transformar realidades e afetar o funcionamento do nosso cérebro. Por isso é crucial usá-las com consciência, escolhendo palavras positivas que fortalecem, em vez de negativas que podem gerar sofrimento e conflito. Amém? Baseado nisso, irmãos, trago aqui para vocês a mensagem que hoje é o tema desta ministração. Livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 5 ao 13. Eu peço que você abra sua Bíblia e nós vamos estar discorrendo hoje dentro da palavra do Senhor por várias mensagens, mas essa é a principal, é a passagem que dá o contexto da nossa ministração. Mateus 8, do 5 ao 13.
Você que achou, diga amém. Mateus 8:5 diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes que te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Essa passagem, irmãos, do livro de Mateus fala sobre esse centurião, um homem que colocou a sua fé num patamar. Talvez eu e você, muitas vezes nas nossas vidas, encontramos dificuldade de reconhecer ali que uma palavra de Jesus é suficiente para a nossa vida. A gente vê esse homem indo até o Senhor e ele já passava por uma situação que ele era um centurião, então ele era um homem que cuidava do exército de Roma. E diz os historiadores que ele não era bem visto pelos judeus, porque era teoricamente um perseguidor. Mas esse homem não olhou a situação que ele se encontrava, ele olhou a necessidade dele. E ao ver a sua necessidade, ele tinha um amor pelo seu criado e queria que o Senhor curasse esse criado, ele se coloca à disposição de ir até Jesus, falar com o Senhor e dizer: Senhor, basta uma palavra. Porque a confiança dele no que o Senhor poderia fazer através de uma palavra era tão grande que ele nem se deu a honra de o Senhor ir até ele. Porque o Senhor Jesus falou: eu vou até lá. Ele falou: não, Senhor, não precisa. Uma palavra basta. Deus fala para mim e para você nessa noite, é essa confiança que Ele quer que a gente tenha nele. Esse homem falou: Jesus, uma palavra basta. A sua oração tem que ser essa oração de fé, de crer, de ter uma confiança como esse homem teve em Jesus. Eu quero sentar na cadeira, ouvir a ministração, ouvir o louvor, ouvir o Senhor falar comigo, e uma palavra apenas no culto falar o meu coração e dizer: isso é suficiente para eu crer na minha vitória. Amém? É só uma palavra que eu preciso, Senhor. Eu não quero a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu quero uma palavra apenas. É abrir a Bíblia e falar: Senhor, fala comigo através da palavra, e eu abrir e o Senhor falar. É eu estar escutando um louvor e numa estrofe do louvor eu escutar uma palavra e falar: essa palavra é de Deus para a minha vida, eu recebo ela. Porque esse centurião, ele queria que o Senhor falasse uma palavra, porque ele ia pegar essa palavra para ele e falar: eu assumi, é minha, essa eu tomei posse. Se o Senhor falar ele está curado, eu creio, eu não posso voltar, ele vai estar curado. O Senhor não precisa ir até ele. E dessa forma, Jesus diz: é essa fé que eu quero ver em vocês. Jesus disse para mim e para você nessa noite: é essa fé que Ele quer em mim e você. Que a gente creia que a palavra de Deus, quando nós olhamos, nós oramos, nós lemos e recebemos, ela fale ao nosso coração de uma forma clara, de uma forma que não gere dúvida, de uma forma que a gente absorva ela como uma verdade absoluta. Eu creio e ponto. E isso basta para mim. Esse homem acreditou que uma palavra de Jesus seria suficiente. E a gente vê, mesmo Jesus Cristo, que através da fé desse homem declarou para os outros: eu não vi tamanha fé como estou vendo agora. Jesus, a gente vê no ministério dele passar por diversos momentos onde ele vê pessoas que tinham uma fé muito fortalecida e pessoas que tinham uma fé pequena. O mesmo Jesus, quando a gente vai lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 1 ao 9, ele encontra ali no tanque de Betesda um paralítico.
que está há 38 anos aguardando para que alguém passasse e o colocasse dentro daquele local para que ele pudesse ser curado. Assim, dizia-se que um anjo passava ali de vez em quando e movia as águas, e o primeiro que entrava lá dentro era curado. E aqui eu me imagino esse homem, 38 anos, esperando alguém levar ele para receber a sua cura, receber a sua bênção. E aí, de repente, chega Jesus. E nas nossas vidas tem momentos que a gente está passando por situações que uma coisa que a gente espera é que Jesus apareça para nós. Só que Jesus aparece, vai até o paralítico, olha para ele e diz: queres ficar são? E o que o paralítico responde? Ah, Senhor, eu estou aqui esperando alguém passar para me colocar na água, mas toda hora que eu vou, vem alguém na frente, coloca, eu não consigo. Jesus não estava perguntando para ele qual que era a dificuldade dele em cair dentro da água. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: você quer ficar são? Você quer ser curado? Ele não está me perguntando: Adilson, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Ele está perguntando para mim e para você: quer ser curado? E Jesus está dizendo para mim e para você agora, nessa noite, é que Ele está aqui à disposição da gente, esperando que a gente declare: eu quero, Senhor. Eu estou aqui na sua casa, eu estou te buscando, eu estou lutando para ver a minha cura, a minha libertação. A libertação da minha família, a cura da minha família. Eu não sei qual é a área que você está buscando uma cura, irmãos. O Senhor está dizendo aqui para mim e para você nesta noite. A gente quer o que Ele tem para nós. O centurião sabia o que Jesus tinha para ele. Ele falou: basta uma palavra. O paralítico começou a contar todos os seus problemas, ao invés de simplesmente dizer: eu quero. Tem momentos das nossas vidas que a gente precisa dizer: Senhor, eu quero a cura. Eu quero a libertação. Eu quero a tua presença. Ele não quer ouvir os teus problemas, os meus problemas, porque isso ele já sabe. Ele é onisciente, ele conhece nós antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele estava lá no nosso passado e está no nosso futuro. A gente dobra os nossos joelhos, a gente busca a presença de Deus, a gente abre o nosso coração para o Senhor e conta para Ele as nossas lutas. Mas, irmãos, tem momentos em que a gente precisa usar da autoridade que Ele nos dá quando Ele diz para nós: quer ser curado? Porque o que Ele quer da gente é dizer: Senhor, eu quero. Eu tomo posse, Senhor. É a tua palavra que diz. A gente vê a diferença entre a confiança do centurião e o conformismo do paralítico, porque ele, há 38 anos naquela situação, se conformou com aquilo. Para ele já era algo natural. Eu já estou há 38 anos esperando para alguém me jogar no tanque para que eu seja curado. Um ano a mais, um ano a menos. Oh, mas é Jesus que está falando com você. Ah, mas o meu problema é 38 anos. Jesus não estava preocupado com quanto tempo ele estava ali. Jesus estava preocupado em falar: agora acaba aqui o teu cativeiro. E é isso que o Senhor quer de nós. Essa determinação para confiar, de dizer: Senhor, eu quero. Eu confio no Senhor. A gente vê a diferença entre o centurião e o paralítico na atitude deles. Tem momentos, irmãos, das nossas vidas que é necessário a gente ter essa atitude de não nos conformar com a situação que a gente se encontra, mas acreditar que o Senhor é poderoso para mudar a nossa situação, independente de qual seja. Acaso há algo impossível para Deus? Quem limita o poder de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. O paralítico ali limitou o poder do Senhor, porque tinha um propósito de Jesus na vida dele, porque mesmo ele contando todos os seus problemas, mesmo assim o Senhor falou: pega a tua cama e vai. E é isso que Deus quer que a gente faça.
Pega a nossa cama, pega os nossos problemas, levanta e caminha. Porque a caminhada vai ser árdua, vai ser difícil, sim. Mas com Jesus na frente, a gente vai vencer. Quando o Senhor está caminhando conosco, a gente supera, irmãos. É difícil para todos nós. O próprio Jesus não disse para nós que nós teríamos uma vida fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por mim e por você, irmãos. E aí eu vejo essa palavra atitude ir de encontro com uma passagem bíblica que me chama muita atenção, que é no livro de 2 Reis, 4:8-37. Ali a gente vê uma mulher sunamita que recebeu algo de Deus através do profeta Eliseu, a qual ela não esperava aquele filho. E o Senhor abençoa, ela recebe o milagre de Deus, porque o marido já era velho, ela já era estéril, mas mesmo assim Deus abençoou. No tempo determinado, Eliseu falou: você terá um filho no seu colo. E ela: Senhor, não minta para sua serva, mas a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus, irmãos, não volta atrás. Deus prometeu, aquela mulher pegou o filho no colo. Anos mais tarde, aquele filho vem a falecer. Qual foi a atitude dessa mulher? Pega o filho e leva até o quarto de Eliseu. Coloca na cama do profeta, fala para o marido: prepara um jumento que eu vou até o homem de Deus. O marido pergunta: o que há? Está tudo bem? Por que você vai hoje? Não é nem dia de lua nova. E o que ela responde? Tudo vai bem. A mulher tinha acabado de perder o filho. Mas qual foi a palavra que ela declarou? Ela não olhou a dificuldade, o problema que ela estava vivendo. Ela foi atrás de quem podia resolver o problema dela. Aquela mulher simplesmente fala: tudo vai bem. E vai caminhando. Vai caminhando. O filho está morto. Ela está caminhando. O problema está lá dentro do quarto do profeta. Ela está caminhando. Ela vai na direção. Ela tem um objetivo. Geazi encontra ela pelo meio do caminho, porque Eliseu fala para ele: lá vem a mulher sunamita, vá até ela, veja se está tudo bem. E Geazi pergunta para ela: vai bem com você, vai bem com o filho, vai bem com o marido? O que ela responde de novo? Tudo vai bem. O filho está vivo dentro do quarto de Eliseu? Não, continua morto. E o que ela responde? Pela segunda vez: tudo vai bem. Ela sabia do problema dela, mas ela não abriu a boca dela para declarar derrota, porque ela confiava no Deus que tinha feito a promessa para ela. Porque o filho poderia ter falecido, mas ela não se apegou à morte do filho, ela se apegou ao que um homem de Deus havia dito para ela, porque quando aquele homem passava na frente de sua casa, ela disse para o seu esposo: esse homem verdadeiramente é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, uma cama, um candeeiro, uma cadeira. Ela sabia que ali havia um homem de Deus. Então, quando a promessa saiu da boca daquele homem, quando a palavra saiu da boca daquele homem de Deus, ela tomou posse. Ao ver o filho morto, ela falou: não foi isso que Deus prometeu para mim. Eu vou atrás do homem que declarou que ele disse que Deus falou, porque ele é um profeta. E ela foi na direção do homem, se entregou aos pés do profeta. E o Senhor toma novamente Eliseu, vai até o quarto daquele menino, ora sobre ele. Aquele menino ressuscita. A promessa de Deus volta de novo. Ele pega o menino pelas mãos, entrega na mão da mãe e fala: toma aqui seu filho. Deus não voltou atrás na promessa que fez para a vida dela. Deus não volta atrás na promessa que Ele fez na sua vida, meu irmão. Se Deus falou com você sobre algo, você está buscando, confia. Não sei o tempo que está passando, nem o tempo que vai levar, mas confia. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre, ainda que a gente veja o cenário totalmente contrário daquilo que a gente espera. Mas a promessa de Deus, ela se mantém de pé. Amém? Esse mesmo Eliseu,
andou com um homem que também tinha autoridade na palavra, chamado Elias. A gente vê Elias no livro de 1 Reis 17:1. Um homem que chega diante do rei Acabe e fala: vive o Senhor que não vai chover daqui, segundo a minha palavra. Aí eu pergunto, irmãos, será que um de nós teria autoridade para olhar para o Senhor e falar: vai ficar chovendo sem chover 3 anos e meio segundo a minha palavra? Vocês já pararam para pensar que autoridade que Elias carregava sobre si para dizer: segundo a minha palavra não vai chover? Mas a autoridade que Elias carregava era tão grande, a ponto dele mover o plano natural do universo, porque parar de chover 3 anos e meio, porque o mesmo homem que falou que não ia chover, depois declarou que ia chover e choveu. Então a autoridade estava sobre ele, porque era sobre a palavra dele que o curso natural das coisas foi alterado. Esse homem, ele tinha algo com Deus que eu e você precisamos buscar todos os dias: fé, santidade e comunhão com Deus. O relacionamento de Elias com Deus era de um nível tão elevado que ele se colocava nessa posição de autoridade de dizer: segundo a minha palavra não vai chover. Porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Isso comissionava ele a ter essa autoridade de dizer: segundo a minha palavra não vai chover. Mas a gente vê não só Elias nessa autoridade, porque aí, quando você vai um pouco mais para trás na Bíblia, você encontra outro homem que, acredito eu, que deve ter lido ou ouvido as histórias de Elias, e ele falou: se ele fazia, eu também faço. Porque Elias, ele tomou autoridade de parar a chuva. Antes dele, a gente vê um outro homem chamado Josué, que fez algo maior. No livro de Josué 10, 12 e 13. Josué simplesmente olha para o céu e fala: sol, detenha-se no vale de Gibeon, e lua, detenha-se no vale de Ajalon. Um manda ficar sem chover 3 anos e meio, o outro manda parar o sol. Só que o Josué estava numa situação que ele estava numa guerra, onde ele sabia que naquele momento que ele estava guerreando, Deus já havia feito um grande milagre, mandado pedras, e a Bíblia nos diz que essas pedras destruíram mais homens do exército adversário do que a espada dos homens de Deus. Mas ele estava em um momento em que o tempo já estava escurecendo, e ele sabia que caso escurecesse, ele poderia perder aquela batalha, porque os inimigos poderiam se refugiar. E aí vem a intrepidez de um homem que tinha relacionamento com Deus, porque no momento das nossas lutas, no momento do medo, no momento da aflição, a gente tem que ser intrépido. A gente tem que usar da autoridade como Josué. Olhou para cima e falou: sol, pode parar. Deixa claro aí, porque não terminamos ainda o serviço. E o sol parou, e a Bíblia fala que não houve nenhum dia antes desse, nenhum depois, ou seja, só houve um acontecimento bíblico, onde diz que o homem parou o tempo. Aqui fazendo um parênteses, eu lembro que a minha mãe era igual a Josué, ela tinha o poder de parar o tempo, porque quando a gente era criança e aprontava, ela falava assim: a hora que teu pai chegar, você vai ver. E aí o tempo parava, porque eu ficava esperando meu pai chegar, porque sabia que ia apanhar, e o tempo não andava, irmãos. Era como se um dia tivesse 60 horas. Aquela mulher tinha o poder de parar o tempo. Porque quando meu pai chegava, parecia que 3, 4 luas já tinham passado, irmãos. Pensa numa angústia que era esperar aquele homem chegar. Era mais fácil ela já bater direto do que falar: espera que o pai chegar que você vai ver. Voltando para a palavra. Esse Josué, irmãos, ele teve experiências anteriores. No livro de Números 14, do 7 ao 11, a gente vê Moisés mandar 12 espias para observar a terra prometida. Desses 12, quando voltam, 2 em especial, Josué e Caleb, enxergam as mesmas coisas que os outros 10. O que Josué e Caleb dizem para o povo quando voltam para o acampamento?
Ah, tem gigantes, lá tem um povo grande, mas nós vamos vencer. Essa terra mana leite e mel. Essa terra é próspera, terra abençoada. Vamos tomar posse. Tem os inimigos lá, mas não tem problema, nós vamos vencê-los. Eles viram as mesmas coisas que os outros 10. Mas o que a Bíblia nos fala sobre os outros 10 espias? Ai, o povo lá é gigante. Ah, eles são muito altos, são povos poderosos, eles habitam todas as campinas. Nós somos como gafanhotos para eles, e eles também nos enxergam como gafanhoto. 2 voltam cheios de autoridade. 10 voltam cheios de covardia. E aí a palavra da maioria inflama todo o povo. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite? A gente precisa estar ao lado de pessoas corajosas. Pessoas que não olham para o nosso problema e falam, poxa, não vai dar certo, não. Nós temos que estar com pessoas que, assim como fizeram comigo aqui nessa igreja, viram a minha situação, mas ninguém falou, pô, irmão, desiste. A situação não tem jeito, não. Não, pelo contrário, eu tive pessoas aqui que tiveram palavras de coragem, de fortalecimento. Pessoas que não olharam a situação, mas acreditaram no Deus ao qual eu servi, que elas serviram também. Nós temos que estar próximo de pessoas que nos fortalecem, que nos permitem continuar a caminhada, e não pessoas covardes que desanimam a gente. Essas pessoas que inflamaram o povo de Deus, porque aí entrava uma revolta. Porque imagina, todo o povo ali ouvindo os 10, pô, 10 para 2, é óbvio, né? Vou pela maioria. Não vou pelo otimista, né? O otimista aqui, achando que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, vai vencer como se 10 aqui está falando que só tem gigante lá, nós vamos ser esmagados. A gente não pode ir pela maioria, mas a gente tem que ir pela palavra de Deus. A gente tem que seguir a palavra daquele que determina junto de nós, fortalece a nossa fé, que faz a gente acreditar na fé do impossível. Porque fé, Hebreus 11:1 diz, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Eu não posso ver para ter fé. Eu tenho que crer sem ver. É isso que a fé faz. A gente vê, mesmo Moisés que deu direção para esse povo, no livro de Números 20:11, infelizmente, eu falo infelizmente porque tudo que esse homem passou, 40 anos no deserto conduzindo o povo, se você vai lendo a Bíblia, né, chegando até o momento ali de estar à porta da terra prometida, depois de tudo que Moisés passou, seria uma alegria muito grande imaginar Moisés entrando com o povo. Só que a gente vê naquele momento, irmãos, o Senhor falar para Moisés. O povo estava reclamando que não tinha água. O Senhor fala para Moisés, diga a rocha. Moisés inflamado, eu imagino a situação dele, né? 3 milhões de murmuradores ali na sua orelha, pesando 40 anos. Não foi fácil para Moisés. Mas na parte derradeira da sua caminhada, irmãos, Moisés caminhou tanto naquele deserto, enfrentou tantas coisas, mas na hora de entrar na terra prometida, por conta de uma ilha que adentrou, porque a Bíblia nos fala que ele ali se irou. Ah, vocês querem água? Eu imagino que na hora que ele pega aquele cajado e bate na rocha 2 vezes, ele queria bater na cabeça de cada um daqueles hebreus ali que estavam murmurando. Mas a gente vê naquele momento a ira dele sobrepujar a ligação que ele tinha com Deus, porque ele perdeu a noção do que Deus estava falando. Deus disse para ele, fala a rocha, palavra, não é ação. Tem momentos das nossas vidas, irmãos, que a gente não precisa agir, a gente precisa falar, declarar a palavra. Quantas vezes eu e você, por momentos que a gente, naquela empolgação, ou mesmo naquela falta de ligação ali com o Espírito Santo, toma uma decisão e age, quando nós devemos somente a palavra e falar. Era só ele dizer, água, sai da rocha. Mas ele bateu na rocha. E vai ele e o irmão
Arão, vocês não vão entrar não. E a gente vê na decorrer da Bíblia, ali algumas passagens, Moisés fala com o Senhor, chega um momento que Deus fala para ele, você não vai entrar, ponto, acabou esse assunto. Ele não teve a oportunidade de rever o que ele tinha feito. Deus foi taxativo com ele. Não vai entrar. A palavra dura, irmãos. Às vezes a gente ouvir de Deus algo, não faça, não faça, não faça, a gente quer ir lá e faz. E aí a gente paga o preço pela nossa atitude, pelo comportamento de não declarar, não falar, eu vou seguir o que Deus está me mandando. Não, eu vou lá e abro. Eu faço. Eu quero, porque eu vou, porque me deu vontade. E aí eu faço. E depois vem o preço. Vem a consequência. Olha a consequência que Moisés teve. Chegou na porta da terra prometida, mas não entrou. Deus não quer, irmãos, que nós comecemos a caminhar uma vida toda com Cristo e chegar na porta da terra prometida, a gente perder a bênção por uma atitude impensada, por uma ação que não foi dirigida por Deus, porque Deus não mandou ele bater na rocha, ele disse, fala. Isso diz para nós muito sobre domínio próprio. Tem momentos ali que, na empolgação ou na própria explosão, a gente toma atitudes que a gente não pensa qual a consequência que vai ter aqui. E domínio próprio, irmãos, é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias. Porque todos os dias nós somos provados. E nesse momento, irmãos, a gente precisa estar muito ligado com o Senhor para saber o que Deus está dizendo para a gente fazer. Não para agir na empolgação, não agir no emocionalismo, mas agir com sabedoria. E quando Deus dirigir, não fazer, mas só falar. Porque às vezes o falar também é uma ação que a gente tem que tomar, não ação de execução, mas ação de pronunciamento. É usar a palavra de Deus e declarar essa palavra, amém? Uma outra passagem, irmãos, que a gente pode meditar nessa noite. Livro de Jó, capítulo 9, capítulo 2, do 9 ao 10. Essa é uma passagem muito conhecida que Jó, já na sua situação de extrema dificuldade, né? Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, e ainda recebe uma enfermidade, e só encontra um caco de telha para se coçar. Não bastasse toda a situação que ele estava passando, chega a sua digníssima esposa e diz, ainda retém a sua fidelidade? Amaldiçoa esse Deus e morre. A gente ouve muita história de Jó. E hoje, meditando nessa passagem, eu fiquei pensando na situação dessa esposa de Jó. Por que ela falou aquilo para ele? A esposa de Jó perdeu também os filhos. Vocês concordam? Ela perdeu também os bens, porque ela era esposa de Jó. As perdas de Jó foram as mesmas da esposa. Vocês concordam que ela, como esposa, como mulher, que é a parte mais frágil do relacionamento, ela estava fragilizada? E aí eu fiquei pensando, no momento de fragilidade dela, ela soltou aquilo, mas qual era o nível de estresse emocional que essa mulher estava passando para falar para o marido, morre você também. Ela também perdeu todos os filhos, ela também perdeu tudo que ela tinha. E ainda viu o marido ali, praticamente, morrendo vivo, se coçando com uma telha, porque a Bíblia fala que ele tinha enfermidade da cabeça aos pés. Como que estava a situação dessa esposa para declarar essa palavra? É que ela é a ruim da história? E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa passagem que a gente, no momento de fragilidade, a gente tem que ter muita vigilância naquilo que a gente fala. Eu me recordo do processo que eu e minha esposa passamos. Teve um determinado dia dentro de casa que ela estava tão fragilizada, já estava acho que uns 4 dias sem conseguir sair da cama, sem conseguir comer. E ela virou para mim e falou assim,
Você tem vida com Deus. Você tem relacionamento com Deus. Você ouve a voz de Deus. E ali naquele momento de fragilidade, ela virou para mim e falou: pede para Deus me recolher, porque eu não aguento mais. Eu olhei para a cara dela e eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Você vai levantar daí. Você vai ser curado. Você vai vencer. Mas eu não aceito essa palavra sua. Ela estava num momento difícil, talvez como a esposa de Jó. E Jó também, no momento de fragilidade, ele virou para a esposa e falou: como falas uma doida, você fala tu. Aceitamos o bem de Deus de prazer, por prazer não vamos aceitar o mal? Em tudo, Jó não pecou contra Deus. Eu sabia da fragilidade dela, mas eu não aceitei aquela palavra. Há alguns anos, eu e minha esposa, a gente tem um acordo dentro de casa. A gente não aceita palavras que não provêm de Deus sobre nossas vidas, vindo um do outro. A gente sabe que o casamento é algo que você tem momentos em que são duas pessoas, diferentes formas de pensar. Relacionamento é assim, uma hora sai uma palavra meio dura, mas uma coisa que a gente tem aplicado há anos dentro da nossa casa. Pode estar nervoso quando for, falou alguma coisa que não provém de Deus, na hora a gente faz repreender. Se ela fala alguma coisa para mim que eu sei que não é de Deus, eu falo para ela: repreende isso em nome de Jesus. Porque não é eu que estou repreendendo o que ela está falando, estou mandando ela repreender o que saiu da boca dela. Porque a palavra ela tem poder. E se eu aceito uma palavra de maldição vindo dela, ou ela aceita uma palavra de maldição vindo de mim para casa para ela está dando legalidade para aquilo que eu estou falando. E não são poucas as vezes que a gente, no momento ali de nervosismo, solta alguma coisa. Isso é dentro de casa, eu não estou falando só para casais, estou falando para pais, filhos, irmãos. Porque a gente tem que ter muita vigilância naquilo que sai da nossa boca, irmãos. A gente não sabe no mundo espiritual o poder que uma palavra nossa lançar. E aí eu quero perguntar para vocês, saindo do contexto bíblico, agora eu quero trazer para vocês ciência, para que esteja ligado com o que eu estou falando aqui, para vocês entenderem que a palavra, ela não tem só a questão espiritual, mas sim a questão científica também. Alguns estudos, irmãos, eles apontam que uma pessoa, ela fala, em média, cerca de 16 mil palavras por dia. Essa estimativa ela pode variar entre 6 e 30. Por que 6 e 30? Eu sou uma pessoa que eu falo pouco, então talvez eu estou ali entre 5 e 6. Talvez nem isso. Mas tem pessoas que falam um pouco mais. Até mais que 30. Então alguém fala as minhas, né? Dentro de casa eu falo pouco, então alguém compensa a minha parte. Né, amor? Fazendo uma conta rápida, tá, irmãos? Se a gente falar 16 mil palavras em média por dia, 365 dias no ano, você vai falar em média no ano 5.840.000 palavras. Se você viver uma média de 80 anos, você vai pronunciar 467.200.000 palavras em uma vida. Ou seja, uma pessoa, em média, pode falar de 400 a 500 milhões de palavras ao longo da vida. E eu quero te perguntar nesta noite: que palavras têm saído da sua boca? O que você tem falado dentro da sua casa? No seu trabalho? Nos seus estudos? Na rua, dirigir o seu carro? Quais as palavras que você tem declarado para a sua vida? Para a vida dos seus filhos? Dos seus pais? Do seu marido, esposa? O que tem saído da sua boca? O tema da mensagem hoje, irmãos, fala sobre bênção e maldição.
O que nós dizemos importa. O que você tem declarado sobre a tua vida? Existe uma frase, ela foi, segundo estudiosos, ela vem do latim, que fala que há 3 coisas na vida que não voltam atrás: flecha lançada, oportunidade perdida e a palavra dita. A palavra que sai da tua boca, ela não volta. Se você falar algo para mim, não tem como você engolir de volta e eu esquecer o que você falou. Quantas pessoas você conhece que são machucadas, feridas, carregam peso, hoje adultas, carregam peso de uma palavra que foi dita quando eram crianças? Talvez por um pai, por uma mãe, num momento de impaciência. Eu tenho uma lembrança na minha vida, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Eu louvo a Deus pela educação que eu recebi, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas eu me recordo que a minha mãe, uma vez, que ela havia comprado um tênis para minha irmã, que era, depois de mim, nós éramos próximos da idade, ela já tinha 8 anos, eu tinha 6. E eu me lembro que a minha irmã mais velha que havia comprado isso falou: não vai servir no Adriano, então vamos dar para o Adilson. Ela já tinha ganhado um presente. Era um presente de Natal, alguma coisa assim. E eu me lembro que a minha mãe falou: não, vou dar 2 para ele. Ele não merece. Eu guardo isso até hoje. Eu não tenho mágoa da minha mãe. Eu não crucifico a minha mãe por causa do tênis. Mas essa palavra ficou. Não que eu tenha tristeza porque eu não ganhei o tênis. Mas a palavra que ela falou ficou. Quantas pessoas talvez nós ferimos por palavras que nós talvez dissemos no passado que a gente nem lembra? Se minha mãe fosse viva, eu duvido que minha mãe ia lembrar disso. Mas você conhece aquela frase: quem bate, esquece, mas quem apanha, não? Será que a gente não anda ferindo as pessoas à nossa volta com palavras que a gente não está nem se dando conta do que a gente está falando? Nosso cérebro, meus irmãos, ele toda vez que ele ouve uma palavra negativa, ele absorve ela muito mais rápido do que uma palavra positiva. Segundo um estudo na Universidade de Munique, foi constatado que o nosso cérebro tem que trabalhar muito mais para absorver uma palavra positiva do que a negativa. A negativa é automática. Fala qualquer coisa de ruim, teu cérebro já absorve. Se você falar algo de bom, ele vai levar mais tempo para processar e para absorver aquilo. E ao absorver aquilo, teu cérebro vai demorar mais para trabalhar. Agora vamos entrar na parte da ciência. Quando você ouve a palavra negativa, o cérebro entra em estado de alerta. Essa reação é um mecanismo de defesa evolutivo, já que a detecção de ameaças, mesmo que verbais, era crucial para a sobrevivência de nossos ancestrais. Tem até uma brincadeira que eu ouvi, que alguém me falou que era assim, né? No tempo das cavernas, haviam 3 homens das cavernas. E esses 3 homens se encontraram com o Tiranossauro Rex. 2 olharam para ele e falaram: ai, que bonitinho esse dinossauro, olha o bracinho dele, que pequenininho. O dinossauro foi lá e comeu os 2. O terceiro está correndo até hoje, que deu origem ao nosso. E aí o nosso cérebro está desenvolvido para se proteger do Tiranossauro Rex. Então, qualquer palavra negativa, o nosso cérebro, ele cria um campo de defesa para nós. E aí ele ativa, no meio do nosso cérebro,
uma pecinha que se chama amígdala, ou cérebro de lagarto, que é uma área no centro do cérebro que é responsável por processar o medo e as emoções. E ela é ativada instantaneamente, e isso desencadeia a resposta de luta ou fuga, que prepara o corpo para o perigo. E é por isso que você sente aumento na frequência cardíaca ou contração do estômago quando você ouve algo ofensivo. O nosso cérebro, quando passa por isso, ele libera hormônios de estresse. Nosso hipotálamo, em resposta a essa amígdala, ele estimula a liberação de cortisol e adrenalina. São hormônios que em excesso podem ser prejudicial a longo prazo. Cortisol, em particular, danifica a área do cérebro, como o hipocampo, que é vital para a memória e aprendizado. E o nosso cérebro também ele é programado para o tal viés de negatividade, que é onde ele trabalha mais ao receber uma mensagem positiva do que uma negativa. A negativa para ele é natural, ele já entra em ação. Em cima de tudo isso, irmãos, a gente precisa estar muito vigilante naquilo que a gente declara. O que eu tenho falado está em acordo, está em linha com o que Deus ministra ao meu coração? Eu tenho olhado as pessoas à minha volta, eu tenho cuidado delas, eu tenho tido cuidado naquilo que eu tenho falado. Qual tem sido a minha oração diante do Senhor? A gente não vai estar livre dos problemas, irmãos. Lutas todos nós vamos ter. A pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias é: Senhor, eu entendo que eu tenho que passar pelo vale, pelo processo, mas o quanto é o tempo que eu vou passar? O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Era para ser menos o tempo. Mas a gente observa na passagem do povo de Israel pelo deserto só murmuração, só reclamação, e Deus fazendo milagres. Deus estava operando, e o povo reclamando. Hoje é um dia, irmãos, para eu tenho meditado muito nisso. O que eu tenho declarado para Deus na minha vida? O que eu tenho buscado de Deus? Quais as palavras que eu tenho determinado para a minha vida, para a vida do meu próximo? A minha oração tem sido que tipo de oração? Porque se eu me resignar ao problema, e não confiar no Deus que eu sirvo, a minha palavra, a palavra que vai sair da minha boca, não vai ser uma palavra que vai estar de acordo com o que Deus diz na palavra dele, aqui é a Bíblia mesmo. A minha boca, ela tem que declarar o que está alinhado com a palavra de Deus, amém? Se eu pego a Bíblia, se eu leio, se eu medito na palavra, se eu louvo, se eu vou para a casa do Senhor, se eu busco a palavra, se eu recebo a palavra de Deus, eu tenho que estar alinhado com o que ela está declarando. As minhas palavras não podem estar contrárias ao que a Bíblia determina. Oh, irmão, mas é difícil. Claro que é difícil. Mas vale a pena. É difícil, irmão, mas vale a pena. Eu passei 8 meses, irmão, dentro de casa, cuidando da minha esposa. Tinha dias, irmãos, era eu e Deus. Na frente, os dias que Deus mais falou comigo, irmãos, era na pia lavando louça. Naqueles momentos eu tinha meu particular com Deus. Eu não ficava ali, ai Senhor, por que eu estou passando isso? O que eu fiz de errado? Eu falava com Deus, Senhor, tem um propósito nisso. O Senhor não faz nada sem propósito? Se eu estou passando por isso, eu sei que tem um propósito. Porque Deus não estava tratando só a minha esposa, estava me tratando também. A gente brinca, né, que a gente fala que Deus pegou a gente nesses 8 meses e esfolou a nossa cara do asfalto, né, quente.
Porque foi um tempo de provação, mas foi um tempo de crescimento espiritual, irmãos. Porque naquele processo, eu olhava para minha esposa e eu ficava declarando para ela: você já está curado em nome de Jesus. Você já venceu em nome de Jesus. Nós vamos sair vencedores dessa situação em nome de Jesus. Eu falava para ela: vamos olhar para trás, vamos lembrar de tudo que Deus já fez. Teve um período, na época da pandemia, nós morávamos em São Paulo. Eu fiquei desempregado naquele período, quase 6 meses. Eu lembro que nós estávamos em casa, o que a gente fez em determinado dia? Vamos agir na fé aqui. A gente pegou aquelas promessas de Deus, todo mundo já deve ter visto, porque você tira um versículo bíblico. Nós tiramos vários daqueles, pegamos uma folha de caderno e saímos escrevendo aqueles versículos, colando na casa inteira. Tinha no banheiro, tinha no quarto, no corredor, na cozinha, na sala. Vários. A casa estava cheia de folha. A gente acordava de manhã, eu lembro, do lado da minha cabeceira, virava para cá, tinha uma palavra. Ela olhava para o lado dela, tinha outra. Ia para o banheiro do espelho, tinha outra. Na porta, tinha outra. No corredor, até a cozinha, tinha outra. Na sala, em volta toda, na cozinha, todos os lugares tinha. Nós passamos aquele período lendo a palavra de Deus, declarando. A gente abria a boca e declarava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso daquele que me fortalece. E ia falando vários, declarando vários versículos. E Deus, no piscar de olhos, traz a gente para Maringá. E aí começa a fazer a obra aqui das nossas vidas. Então, meus irmãos, eu não sei o que você está passando hoje. Usa a autoridade de Deus, segundo a sua palavra, como ele diz. Declara a tua vitória em nome de Jesus essa noite. Declara que Deus é contigo. Declara que você é mais que vencedor. Declara que por mais que o processo esteja difícil, mas você vai chegar ao final desse deserto e vai vencer em nome de Jesus. Deserto, irmãos, é lugar de passagem, não é lugar de estadia, não é para ficar, não. Monta o teu acampamento e segue, porque você vai chegar no final do deserto e você vai encontrar a vitória. Eu vi a vitória no meio do... Eu vi a luz do fim do túnel, irmãos. E olha que o túnel parecia que não tinha fim, né? Pensa num túnel que era longo. Mas eu venci, minha esposa venceu, está aqui. Há um ano atrás eu podia dizer que a minha esposa estaria aqui na igreja louvando, pulando ali. Você deu uns pulinhos assim. Meio tímido, mas pulou. Isso é a graça de Deus, irmãos. Se você quer saber se Deus é poderoso para fazer um milagre, está ali, ó. Olha para trás que tu vai ver um milagre. Você é um milagre de Deus. Você está aqui. Eu não nasci em berço cristão, não, irmãos. Se um dia eu tiver uma outra oportunidade, eu conto um pouco a minha história, mas vocês vão querer ouvir agora, porque é longa. Mas eu sou um milagre, irmãos. Quem conheceu os dois lados, irmãos? Quem viveu no mundão? Está aqui hoje? Eu sou um milagre, irmãos. Você é um milagre, você está aqui. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus, agradeço em nome de Jesus a oportunidade, sua paciência de ter compartilhado essa palavra. Louvo a Deus pela sua vida e creio em nome de Jesus Cristo que você vai vencer. Você já venceu, você não vai vencer. Se a palavra tem poder, eu quero declarar aqui hoje sobre a tua vida. Você já venceu em nome de Jesus. Você é mais que vencedor. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Deus é contigo. A vitória é tua em nome de Jesus. Nós temos que sair daqui, irmãos, declarando essas palavras sobre a nossa vida e a vida do nosso irmão. Porque é segundo a palavra de Deus. Eu creio na nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.